寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Manchúria e Mongólia, Mongólia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aos mongóis da mesma época de Magsarjav, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E vocês devem estar pensando, nossa, quem que é esse Magsarjav aí? O que foi que ele fez, né? Para literalmente ser um general invicto. Será que isso não é mito? Será que isso não é lenda? Bem, eu vou falar o vídeo e vocês vão decidir isso por conta própria, beleza? Pois tem um fator que é um divisor de águas e vocês já vão saber durante o vídeo. E bem, Magsarjav, ele nasceu em 1877 e veio a falecer no dia 3 de setembro de 1927. Magsarjav, ele nasceu em Rutag, né, nessa vilinha aí onde vocês estão vendo, mas apesar dele ter nascido numa vilinha, ele não era qualquer um não, pois ele era da nobreza, né? Aliás, seu pai era da nobreza e, obviamente, né, como toda criança da nobreza, ele não teve dificuldade. Porém, diferente das outras crianças nobres, né, imperiais, ele não estudou desde cedo. Ele sempre ficou na fazenda desde cedo e só foi ter contato com o estudo aos 11 anos de idade. E, né, aos 16 anos de idade, ele também teve um casamento arranjado com a filha de um nobre de uma área próxima. E quando ele se casou com essa menina, né, ambos eram adolescentes, tá, uma idade semelhante, eles acabaram recebendo bastante terras, né, bastante lugar para plantio, animais. Então eles receberam aí presentes aí que, meu Deus, né, é considerado de gente rica. E apesar disso, né, desde pequeno também ele sempre trabalhou ali para o príncipe, né, cuidando dos animais do príncipe, cuidando do rebanho, porque o pai dele tinha título de nobre, mas ele não tinha, né? E ele trabalhou para o príncipe só até os 25 anos, pois nesse momento, né, seu pai acabou falecendo e ele acabou herdando aí o título de nobre aí de seu pai. E só que, apesar dele ser nobre e eventualmente, né, ele ter os trabalhos burocráticos, os trabalhos aristocratas, ele gostava mais de trabalhar na própria fazenda. Ele tinha já um costume de ficar na fazendinha dele, com a esposa, com a esposinha, né, com os filhos. Pois quando ele atingiu 30 anos de idade, ele chegou a ter 10 filhos no total, mas apenas 5 filhos acabaram sobrevivendo. Então, né, tempo vai, tempo vem, chegamos aí em 1911, a Mongólia já teve sua independência, né, e ele basicamente já era uma pessoa influente. E ainda em 1911, ele é enviado para a cidade de Kovid para tirar os manchus que estavam por lá. Porque os manchus que estavam por lá não queriam sair e ele tentou ali de um modo diplomático, um modo burocrático, resolver na boa, mas não deu certo, então ele pensou, tá, beleza. Ele chegou ali em Ulaanbaatar, falou ali pro Bogd Khan, e o Bogd Khan falou assim, não, pera aí, vamos ver então se é isso mesmo que eles querem. Aí até ele se armar, treinar os soldados, né? Foi ele e o Dand Suren, sim, já fiz vídeo sobre o Dand Suren, né, que eles foram ali, né, voltaram ali para Kovid em 1912, e a partir desse momento, né, os manchus já não estavam por lá, e quem estavam por lá eram os chineses, que eram muito mais hostis. Então eles acabaram entrando em conflito ali com os chineses, e os chineses acabaram saindo ali de Kovid, e alguns manteram a posição e eles chamaram reforço.
Então, o Maksarjav e o Dan de Suren, eles conseguiram ali, né, estabelecer a soberania ali em Covid no dia 20 de agosto de 1912. A partir daquele tempo, ok, eles assinaram um acordo com os chineses e voltaram ali para a capital. E a partir desse momento, né, o Dan de Suren recebeu o título de Matatambatar, né, e o Maksarjav, ele acabou recebendo o título de Katambatar, né, Katambatar, né, perdoe a pronúncia. Então, a partir desse momento, o nome de Maksarjav, né, ficou Katambatar Maksarjav. E beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Na primavera de 1913, ele foi enviado ali para combater os chineses na Mongólia Interior, né, em Dolon, onde vocês estão vendo aí no mapa, onde ele ficou mais ou menos aí, em média aí, por um ano. E quando ele retorna à Mongólia, né, com êxito, ele acaba sendo enviado para a fronteira leste para combater os chineses, né, mais precisamente os manchus. E depois ele acaba retornando aí para a capital, onde ele é condecorado com uma medalha por tirar os manchus dali. E depois ele é enviado para o outro extremo da Mongólia, na fronteira oeste, onde ele é enviado, né, para combater os mongóis que eram pró-China e estavam dando trabalho ali. E beleza, ele conseguiu, foi lá, combateu. E de 1914 até 1918 ele foi fazendo missãozinha aqui, missãozinha ali e tal, né? Para tirar os chineses, os senhores de guerra, qualquer outro tipo de interferência. E ele estava se saindo bem na pancadaria. E quando ele retornou para a capital em 1918, ele ganhou uma condecoração das mais altas possíveis naquela época, né? E sem contar que no peito dele foi mais uma medalha. Então, ok, né? O tempo foi passando e em 1920 ele acabou sendo preso por um senhor de guerra chinês, Maksarjav e Dandin Suren, né? Ambos foram presos, mas, né, o Maksarjav, diferente do Dandin Suren, né, que cedeu e faleceu durante as torturas dos chineses, mas ele morreu de pé, né? Maksarjav acabou sendo resgatado. Sim, ele conseguiu sobreviver e foi resgatado pelo Barão von Ürgen, né, que era um russo que estava lá na Mongólia, leal ao Bogd Khan, já fiz vídeo sobre ele. Então, a partir desse momento, ele começou a lutar ali pelo Exército Branco, justamente pelo fato, né, de que o Barão Ürgen deu ali um posto, o comando do exército ali para ele na época. Então, né, ele estava botando guerrilheiro mongol para mamar, estava botando soldado vermelho para mamar, até que de repente ele acaba mudando de lado. Em julho ainda de 1921, ele acaba indo lutar ali pelos revolucionários mongóis e também pelos soldados vermelhos. E a partir de 1922, né, com a República Popular da Mongólia já estabelecida, ele abdica também do seu título de príncipe e entra no Partido Popular Mongol, né? Então já pode riscar o nome ali, Katambatar, né? Já risca esse título e deixa só Maksarjav. Então, ok, né? E ele foi realizando missõezinhas até que, em 1923, um grupo de mongóis, né, que eram aliados ao Maksarjav, né, faziam parte ali do comando dele, do regimento dele, né, acabaram virando guerrilheiros anticomunistas. E eles tentaram, né, achar que o Maksarjav poderia acabar mudando de lado. Então, eles entraram em contato com o Maksarjav e o Maksarjav falou assim: não, beleza, onde vocês estão? Vamos lá. E quando o Maksarjav chegou, ele prendeu os guerrilheiros mongóis anticomunistas. E com isso, né, a moral dele acabou subindo ali no partido, né? E em 1925 ele é enviado a Moscou justamente para uma missão diplomática de estreitar os laços, né, entre a Mongólia e a União Soviética, amizade, coisas do tipo.
né, manter boas relações, e ainda em 1925 ele acaba retornando à Mongólia. E em 1926 ele acaba adoecendo, não sei o que, não é divulgado o que foi que ele pegou, mas ele acaba adoecendo e acaba ficando bem debilitado, até que no dia 3 de setembro de 1927, aí sim ele acaba falecendo. Porém, né, quando ele faleceu, fizeram um mausoléu em formato de derg, não sei exatamente o nome dessa barraquinha aí, mas fizeram um mausoléu para ele nessa barraquinha, na mesma cidade onde ele nasceu, em Ruktag. Então, né, a partir desse momento ele faleceu e ficou por lá. Beleza? Aliás, eu me pergunto, será que se alguém for na Mongólia, for nessa cidade, vai conseguir achar o mausoléu dele? Seria interessante, hein? Seria interessante. Vamos viajar para a Mongólia para procurar o mausoléu dele. E tem uma outra curiosidade também, tá? É que, mesmo depois de morto, né, o Maksarjava, ele meio que serviu como um martírio e uma inspiração ali para o Partido Popular Mongol. Mas, durante muitos anos, teve muita alteração na vida dele, pois o partido não queria que as pessoas descobrissem que ele tinha sido da nobreza, que ele tinha sido privilegiado. Então deixaram só a parte que ele trabalhava na fazenda, que ele trabalhava para o príncipe, distorceram que ele era escravizado para o príncipe. Então, né, durante muitos e muitos anos, a história de Maksarjava, né, foi moldado muito para transformar ele em um herói. Depois que a Mongólia teve sua independência, muitos historiadores, né, que tinham registros e conseguiram guardar, conseguiram achar alguns documentos da época, tanto na China quanto na Rússia, na própria Mongólia escondido, aí sim reescreveram a história dele, né, como eu estou ditando para vocês. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo para um amigo seu, alguma amiga sua, alguma pessoa se identifica. Vocês já sabiam desse caso? Vocês já sabiam desse cara? Vocês mudariam de time do Exército Branco para o Exército Vermelho? Eu acho que alguns aqui, alguns inscritos, não mudariam de time. Se manteriam no Exército Vermelho no Exército Branco até o final da vida. Mas enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Me siga nas minhas redes sociais. Curta a página do canal do Face. Fui!